Oi, Elis, tudo bom? Tão bom Oi, ter você. Debbie. Então, olha, gente, tá aqui. Nós estamos hoje mais uma vez para mais uma live com a Elis Adão. Ela é terapeuta, psicanalista e ela mora em Campo Grande, lá no Mato Grosso do Sul, mas ela também atende online. E a gente depois vai colocar todos os dados dela aqui para vocês, se vocês quiserem entrar em contato com ela. E eu posso dizer para vocês que ela é uma das profissionais que eu mais amo e respeito, porque realmente eu provei do chá, tomei com ela o chá, um pouco com ela, e a minha vida foi transformada. Realmente, porque a gente precisa de apoio emocional, a gente precisa de cura emocional, não é? E Elise, ela tem uma formação e tem um chamado muito especial nessa área. Então, eu aconselho você a ligar para ela, a mandar um e-mail para ela e ser abençoada da mesma maneira que eu fui. Mas, olha, a gente tem feito aqui algumas reuniões, né Elise, sobre relacionamentos, e a gente ficou devendo uma reunião mais detalhada sobre o narcisismo. Não é isso? Exatamente. Então, aí a gente vai. Eu quero entender o narcisismo, que agora eu olho para mim mesma e eu acho que eu até falei para você, gente, eu acho que eu sou narcisista. Porque existem alguns traços de situações que você se vê fazendo e ao longo da vida que você pensa assim, por que eu fiz isso? Mas aí eu acho que existe uma forma, eu acho que a gente sempre overlap, né? Passa um pouquinho de cada coisa. Como é que você fala que todos nós somos neuróticos? Não é isso? Então, mas vamos focar no narcisismo, porque eu tenho certeza que todo mundo tem ou já teve contato com narcisista, não é? E se só tem duas pessoas e a pessoa com quem você está tendo um relacionamento não é narcisista, provavelmente você é. Tá certo isso? O narcisista, né? A gente precisa entender assim, ó, que todos nós somos neuróticos, todos nós somos um pouco narcisistas, tá? Isso ninguém escapa, né? Em maior ou menor grau a gente é. Mas existe, assim, o espectro narcisista, que é aquele comecinho de narcisismo, e é até um narcisismo, a gente pode chamar até de saudável. As pessoas perguntam, né, narcisista, mas narcisista vem de onde? Então, o que acontece? O termo narcisista vem da mitologia grega. A gente sabe que existem, na mitologia, né, os gregos, eles acreditavam em muitas coisas, eles criavam muitos totens, né, e tal. E Narciso, que foi um caçador, um homem muito bonito, muito inteligente, muito tudo, né? E ele se achava muito tudo. Mas isso é uma mitologia, né? Não É uma mitologia, né? Eu quero dizer assim, de onde é que vem esse nome? Então, às vezes a gente escuta as pessoas falarem assim, nossa, mas a pessoa está muito narcisa hoje. Pois é, eu queria perguntar de onde, eu acho que você está respondendo, o que é o narcisismo e como ele se manifesta, né? Porque é muito fácil chamar uma pessoa de narcisista e o que é isso? Exatamente. Então, assim, o Narciso, ele era essa pessoa, esse homem muito bonito, muito forte, muito, né? E ele se achava melhor que todo mundo. Ele se achava, assim, o alecrim dourado do planeta, né? Tanto que nenhuma mulher servia para ele. E aí chega num ponto, né? O que culmina na história é que, assim, um determinado dia ele para num lago e ele vê o reflexo do rosto dele no lago. E aí ele se encanta. Aí ele se apaixona por ele mesmo. Entendeu? Isso. Então, e aí acaba que ele morre, né? E fica essa coisa, né, do narcisista. Então, o que o narcisista é? O narcisista é aquela pessoa que se acha o máximo, né? Só que daí chega mas é ruim a gente se sentir o máximo? Não, quando a gente tem limites.
Pois né? é, isso que eu ia perguntar a você. Agora, Existe uma maneira de ser saudavelmente narcisista? existe, né? Existe sim. São questionamentos que a gente começa a fazer para a gente mesmo e a gente vai se respondendo e fala, peraí, será que o meu narcisismo é saudável? Ele está num ponto, num limite bacana ali? Ou será que ele já passou por patológico, Então, né? como é que a gente chega a saber qual é o espectro, qual é a linha de saudável e a de não Uhum. saudável? Como- Existe ali uma linha assim, né, Débora? O que que acontece? É, a gente percebe assim, ó. Vamos pensar assim que eu tenho aqui uma régua, tá? E essa régua, ela é enumerada de 0 a 10. Hum, Então, a gente começa se questionar, né? Peraí, eu sei o meu valor? Eu sou uma pessoa que conhece os meus limites, mas eu também sei aquilo que eu sei fazer bem feito, eu tenho autoestima. Se ela tá ali, se a resposta for não, não, eu não conheço meu valor, eu não sei o que eu faço bem, eu acho que nada dá certo, eu acho que eu não sou capaz, assim, 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 ela está num grau de 0 a 3. Ela não reconhece o valor que ela tem. então, é baixa Isso autoestima. é baixa autoestima. É um narcisismo primitivo ali, não tá legal. De 4 a 6, a gente considera o narcisismo saudável, tá? Que é quando a pessoa, ela já conhece o valor dela, ela tem uma autoestima bacana, tá? São pessoas que têm projetos de vida, que têm amor próprio, que sabe dizer não, tá? E ela se acha bonita, inteligente, capaz, mas ela não ultrapassa o limite, tá? Quando ela chega no 7, né, no nível 7 ali na régua, já é um perfil tóxico, porque ela já se acha melhor do que os outros. E ela começa, então, a, a ter menos empatia, menos respeito pelo outro, ela começa a usar o outro para aquilo que ela quer, ela já começa a se alimentar do que o outro tem, do que o outro é, né? Porque o que o outro é e tem é combustível para o narcisista. Então, aqui já é tóxico, então já começa a ficar difícil conviver com uma pessoa assim. Então, a gente já tem mais um outro nível que é patológico. Aí eu Já, queria que você dissesse para a gente quais são as características. exatamente. O 7 já é um nível patológico. Quando ele vai para o 8 e 9, então, assim, já é transtorno de personalidade narcisista. Essa já é aquela pessoa, assim, que ela já não tem mais limites, né? Ela vai passar por cima do colega, ela vai desrespeitar todo mundo, porque ela só olha para ela, tá? Ela é o alecrim dourado, ela é mais inteligente, mais bonita, mais capaz, mais tudo que todo mundo. Então, aqui a gente já considera assim, é narcisista, tem um transtorno, e aqui já não tem jeito. Quando ela ultrapassa o nível 9, ela chega no 10, ela já atingiu o nível de psicopatia, né? Aqui já não tem mais o que fazer, não tem o que fazer. Do 8 para cima a gente já não tem mais o que fazer, Então, porque já é transtorno, e transtorno não tem como. me dá um exemplo assim na vida, para que eu possa perceber, porque muitas vezes a pessoa tem uma atitude sei lá, de repente estou com raiva, estressada, e eu vou fazer alguma coisa e que vai poder me caracterizar como uma narcisista. Mas eu vou ter que responder, eu tenho que ter certos graus de coisas que eu faço, que são juntas e que acontecem sempre na minha vida. Você pode dizer quais são essas características de comportamento de um narcisista patológico, para que eu possa diferenciar entre o patológico e o saudável, ou o que ainda está, ele é um pouco mais, o saudável dele já está um pouquinho já lá no final da régua, mas ele ainda não chegou ao nível de patológico. Porque, na verdade, essas duas áreas, essas duas partes da régua, eu acho que são problemáticas. São. Né? Então, assim, a gente fala assim que uma pessoa que um narcisista saudável, tá? Ele é assim, ele acredita no potencial dele,
Tá? Ele sabe que ele dá conta de fazer, vamos pensar assim, tem uma tarefa para ser feita, tem um concurso para fazer, então ele fala assim, tá, eu sei que eu dou conta, eu vou estudar, eu vou me preparar, eu sei que eu dou conta, eu sou inteligente, eu sou capaz, eu acredito, isso é saudável. Aí, vamos para o 7, ele fala assim, tem um concurso, eu sou o cara, eu vou passar, você não vai passar não, viu, você acha que não vai passar não, e ó, vou te falar um negócio, eu vou passar lá em cima, tá, eu vou arrebentar, porque eu sou bom, porque eu sou assim, sou assim, sou assim, você vai ver. Mas ele... Esse aí já tá, ó, por que esse aqui já tá tóxico? Porque ele já tá menosprezando o outro. Uhum. Eu sou bom, você é ruim. Eu vou passar, você não vai. Eu vou passar com a nota excelente, você não vai. Mas ele, será que não tem uma outra maneira dele fazer, por exemplo, ele não tem a capacidade, ele não diz isso, mas ele usa de subterfúgios para minar você. Agora você entrou no, ó, bacana. O que acontece? Vamos partir do princípio que o narcisista é um ser humano, tá? Uhum. Ele é um ser humano. E o interessante, Débora, é que quando a gente olha para a história de um narcisista, dificilmente o narcisista vem para consultório, tá? Muito raro. Então, a gente vai ver pessoas que convivem com narcisista, que já estão doentes emocionalmente, fisicamente, elas vêm procurar ajuda. E aí elas relatam como que o narcisista é com ela. E tudo vai batendo, porque todos são muito parecidos, dependendo do nível que ele está. Quando a gente olha para a história do narcisista, a gente vê que ele foi uma pessoa, uma criança especialmente, que foi muito humilhada, que foi maltratada, que foi desamada, que foi desamparada, que não foi cuidada, tá? Então, o que acontece? Ele vai crescendo, quando ele chega ali, ó, porque a gente percebe o transtorno de narcisista de adolescentes para cima. Então, tá? o narcisista ele não nasce. Não, então, tem um fator hereditário, tá? Tem sim um fator hereditário, mas o ambiente é muito importante. Então, o que acontece? Ele não recebeu aquilo que ele queria, ele sofreu, ele se sente um lixo. Então, assim, ele foi humilhado pelos pais, ele foi desamado, ele foi tudo. Então, ele sentiu lá na infância que ele era um lixo, que ele não tinha importância nenhuma. Aí ele cresce, ele chega ali na adolescência, ele fala assim, eu tenho que virar esse jogo. Então, ele se sente muito mal, muito vazio, muito triste, muito infeliz, e aí ele começa, então, a fazer o quê? Ele cria toda uma fantasia na cabeça dele de que ele é bom, ele é foda em tudo, entendeu? Ele é o cara, ela é a mulher bonita, gostosa, inteligente, que todo mundo quer. Mesmo que não seja. É porque eles têm aqui a mania de grandiosidade. Só que não é porque ele se acha grande. Ele tem que criar uma história para ele acreditar naquela história que ele é grande, que ele é bom, que ele tudo aquilo, para ele sobreviver àquela dor do passado. Então, ele humilha, ele pisa, ele maltrata, ele puxa tapete, ele usa o outro como se fosse um objeto, porque o narcisista, você pergunta para mim assim, Elisa, o narcisista ama? Ele ama a utilidade que o outro tem para ele. Nossa, porque lembra que ele já sofreu tanto, ele foi desamado, então ele não sente o que é amor, mas ele sente que ele precisa de ter as necessidades dele. Então, ele vai namorar, ele vai casar, ele vai ter filho, ele vai ter tudo, ele vai ter uma vida aparentemente normal. Mas o comportamento dele é que é diferente, né? O comportamento dele é tóxico. Não, eu tenho certeza que quem está escutando a gente, e você, eu, com certeza, eu tive já muitas situações na minha vida que hoje eu percebo que são pessoas que eram até, não vou dizer que era psicopata, mas era patológica a situação. Nível hard de narcisismo, né? Nível hard de narcisismo, né? Um Jumanji da vida. Porque ele, por exemplo, só um exemplo. Eu servia no ministério, imagina, no ministério cristão, e eu fazia tudo era voluntário. E eu fazia toda a parte de mídia, eu posso dizer isso aqui porque é um ministério aqui nos Estados Unidos, que ninguém conhece, que eu não vou dizer nomes, claro. Mas essa pessoa, que era líder do ministério, ela viu em mim a oportunidade de fazer o que ela precisava fazer com o ministério, e eu tinha capacidade de fazer, e
eu tinha todo o desejo de fazer, todo o desejo de me voluntariar, mas eu não percebia que ela era uma narcisista, essa pessoa. Completamente narcisista, de uma maneira que eu fiquei completamente em volta, minha vida toda era voltada para fazer essas coisas que passaram a ser obrigação, quando na verdade era um voluntariado, e era muita cobrança, muita coisa, e quando eu comecei a pensar, gente, eu tenho que dar um pouco de atenção para mim mesma também. E quando eu comecei a fazer isso, a pessoa, ao invés de mim, por exemplo, eu queria fazer um curso e fui falar para essa pessoa, disse, olha, eu estou indo fazer esse curso aqui, e a pessoa disse assim, mas você vai ter tempo de fazer o curso? Porque você tem que me ajudar. Entendeu? Então, assim, era uma coisa para mim, uma coisa boa para mim, mas essa pessoa não permitia que eu fizesse isso. Então, chegou um ponto que eu disse assim, não, peraí, tá demais. E a gente chega, o ponto saudável na sua vida é reconhecer, por isso que a gente está falando dessas coisas aqui. Por isso que a gente tem que entender, por isso que eu quero entender o que é o narcisista, né? Porque é realmente a gente passa por situações de controle, não é? Que o narcisista coloca a gente, e a gente precisa ter a capacidade de se conhecer, se autoconhecer, e ter a força de sair desse ciclo, né? Desse ciclo. Mas aí você casa, você é filho, amigo é uma coisa, né? Família é outra. Mas então, você estava me falando sobre o desenvolvimento do narcisista, né? Porque eu perguntei para você se é nato, se vem de nascença, você disse predisposição genética, mas o que acontece com ela, com a criança, no desenvolvimento, é que vai puxar o gatilho para ela ser realmente hardcore, como é, nível hard. Hard, yeah. Então me dá um exemplo. Eu acho que eu dei um exemplo de um nível hard, de narcisista, né? Parece que sim, né? Então, Deb, aí é importante, né, a gente se conhecer, claro, a gente vai falar sobre isso, mas a gente precisa reconhecer o narcisista. E para a gente reconhecer o narcisista, a gente precisa conhecer as características dele, né? Então, fala assim, peraí, mas será que minha mãe é narcisista? Será que meu pai é? Será que meu marido, minha esposa, meu colega, meu vizinho, meu irmão? Então, assim, olha só. Como é que a gente reconhece o narcisista? Pelas características que ele apresenta. Então, vamos lá, ó. Primeiro, ele tem mania de grandeza, né? Aquela coisa de grandiosidade, de importância. Ele tem e aí ele cria um mecanismo de defesa que são as fantasias de realizações ilimitadas. Então, ele acha assim, tudo ele consegue. O céu é o limite para ele. O céu é o limite para ele. Tá? Então, ele vai ter poder, ele vai ter influência, ele é muito inteligente, ele é bonito, tudo dele é melhor, o amor na vida dele é perfeito, tá? Ele tem uma convicção muito forte de ser uma pessoa única e especial. Aí a gente pode falar assim, tá, mas nós somos seres únicos e especiais. Só que ele é mais. E como ele acha que ele é muito mais especial e mais único que os outros, então ele acha o quê? Que ele merece toda a atenção constante, ele merece ser mimado, adulado, aplaudido, sabe? Mais do que todo mundo. Pergunta. Ele acaba tendo ali uma mania de exibição. Então, assim, ele tem que, se ele vai para uma festa, ele tem que ir mais bem vestido que todo mundo, o que é dele tem que ser melhor, e ele mostra isso. Ele faz questão de exibir isso, tá? Não tem empatia, tá? Ou quase nenhuma. E quando ele apresenta empatia por alguma coisa, é uma empatia só cognitiva, no sentido assim. Bom, se está acontecendo toda uma situação, então eu vou ajudar. Ah, mas eu vou ajudar porque eu quero ser visto, eu quero que as pessoas me vejam como uma pessoa boa. Então o narcisista, ele ama? Ele tem essa condição de desenvolver um sentimento de amor que não seja para si mesmo? Não, ele tem amor por ele mesmo. Tá? E ele ama a utilidade do outro.
tá? Ele não tem empatia. Quem não tem empatia não consegue amar. Né? Ele tem amor por ele, ele tem. Então, assim, ele casa, quando ele ou ela casa e fala assim: não, eu amo meu marido, eu amo. Peraí, você ama porque essa pessoa está fazendo aquilo que você quer. Você ama porque essa pessoa está dando aquilo que você necessita. Então, assim, e o que todo mundo precisa? Todo mundo precisa de proteção, precisa de dinheiro, precisa de cuidado, precisa de tudo isso. Então, peraí, essa pessoa, eu amo essa pessoa porque essa pessoa tem dinheiro e ela paga minhas contas, paga meu curso, me leva para passear, me viaja. Ah, então eu amo. Ele diz que ama, tá? Ou assim, eu amo essa pessoa aqui porque eu preciso dos cuidados dessa pessoa. Entendeu? Então, assim, o pai ou a mãe narcisista, ama demais os filhos. Não, mas eles precisam daquele filho. Lembra que eles vão envelhecer, vai precisar do filho lá na frente? Então, eles têm uma coisa assim, Debbie, que é muito triste, sabe? Porque tudo que o narcisista faz é planejado. Tudo. Ele orquestra tudo. Então, vamos pensar na possibilidade aqui de ir numa festa, tá? E esse narcisista, ele ou ela, tá? Vai para uma festa e vai conhecer pessoas. Então, ele já vai na cabeça assim, ó. Pois é, eu estou abrindo um negócio novo. E eu preciso de clientes, ou eu preciso de um sócio, ou eu preciso... Então, tá, ele chega lá e está antenado. Aí você pega e apresenta para ele, isso aqui é fulano de tal, trabalha assim, assim, não sei o quê. Cara, essa pessoa aqui, acho que dá uma parceria boa. Aí ele se achega. Entendeu? Ele está procurando uma namorada que seja assim, 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 tal, tal, tal. Aí vai lá, se apresenta uma amiga sua que tem aquele perfil que ele quer. Aí ele se aproxima. Isso tem a parte pensado. Mas também tem a parte saudável nisso aí. Porque, por exemplo, quando eu estou procurando um namorado, eu quero um namorado que tenha as características que eu acho que são legais, que eu gosto. Exatamente. Né? Isso não me faz. Olha só. Então, aí, assim, ó, quando é que é normal a pessoa ir para uma festa, ok. Mas o narcisista, ele só pensa nele. Então, a diferença é assim, ó, eu estou interessada nesse sócio para o meu negócio. Eu estou interessada naquela pessoa com esse perfil assim, assim, porque ela vai me servir. Não é porque a pessoa é o que a pessoa é, né? Para o narcisista não tem troca, não tem reciprocidade. Tudo vem a nós, entendeu? Eu fico pensando assim, numa mãe que tem filhos e tem assim uma obsessão de os filhos estarem sempre bem vestidos, com roupas de marca. Isso aí, você para pensar, será que realmente é para o filho usufruir disso, que não quer nem saber de marca? Ou é para as pessoas verem? A mãe, ela se vangloria em dizer, olha, as pessoas vão ver que meus filhos se vestem muito bem e eles vão dizer, nossa, essa mãe cuida muito, muito bem desses filhos. Exatamente, exatamente. Porque o narcisista, ele está sempre muito preocupado com o que os outros vão pensar dele. Então, ele aí que tá, sabe? Esse é o sofrimento que eu vejo assim no consultório. O que acontece? Por exemplo, pais narcisistas, primeiro que eles se tem um filho, esse filho vai sofrer. Se tem dois, normalmente ele vai ter ali um filho dourado e um bode expiatório. Explica. Tá? O filho dourado é aquele filho que tem assim uma personalidade mais flexível. Então, é aquele filho que vai ceder, que vai fazer as vontades. Eu quero que você faça curso tal, vai fazer. Eu quero que você faça balé, ela vai fazer. Eu acho que essa roupa aí para você não tá boa, acho que essa daqui fica mais bonita. Ela aceita vestir aquela que a mãe dá. Então, essa criança se torna o filho dourado. E vai ser aquele protegidinho, vai ser aquele, sabe, o menininho da mamãe? E assim. Tem um outro que diz assim, por quê? Eu vou vestir o que eu quero. Aí o outro... Exato, o outro... Você foi assim, né? Não, eu conheço. Então, aí o outro é aquele que questiona um pouco mais, é aquele que não aceita com tanta facilidade. Aí ele vira o bode expiatório. E essa mãe, esse pai vai defamar esse filho para a família, para todo mundo, entendeu? Nossa, é uma tristeza isso. E vai ser assim a vida inteira, Debbie. A vida inteira. Nunca vai mudar. Ai, gente, então realmente você lidar com um narcisista é muito sério, porque os impactos nas relações são grandes.
não é? São. Já que o narcisista não ama. E vem cá, e quando você, de repente, por exemplo, eu tive esse relacionamento de amizade com uma pessoa altamente narcisista e eu saí da relação. Uhum. E fui muito, muito perseguida para voltar para essa relação, né? Mas eu pergunto para você, a pessoa às vezes ligava para mim e dizia assim, tô com saudade, tô com É. saudade. A pessoa Uhum. estava com saudade de mim ou era com saudade do que eu fazia? Saudade do que você fazia. Dói, né? Dói, né? Mas olha só, o que que acontece? Às vezes a gente fala assim, né? Às vezes o paciente chega para mim e fala assim, ai, Elis, porque eu convivo com um marido, com um namorado, com alguém que é narcisista, mas assim, ai, daí eu terminei o relacionamento, daí não sei o quê, e a pessoa veio atrás, e aí falou que me ama, pediu perdão, pediu de joelho, chorou, prometeu que vai mudar, prometeu até que vai fazer terapia, às vezes até começa, sabe? Mas o que que acontece? Essa pessoa sentiu saudade? Não. Ela sentiu falta do que aquele objeto está representando para ela. Então, terminou o relacionamento, né? Aí a pessoa, né, fala assim, peraí, mas gente, quem que vai limpar a casa? Quem que vai cozinhar para mim? Quem que vai pagar minha conta? Quem que vai não sei o quê? Não, eu tenho que voltar, tenho que voltar. Aí volta, parecendo humilde, né? Pede perdão, chora, jura que vai mudar, que não sei, tudo aquilo. E aí, por um tempo, aí a pessoa acredita, tá? Vamos fazer de conta assim, a pessoa acredita. Porque, lembra, o narcisista é um ator, é uma atriz. E aí ele convence aquele outro de que agora vai ser diferente. Aí o outro volta. Aí, por um tempo, ele trata bem, ele dá presente, ele faz à vontade. Isso aí a gente chama de migalha. Aí começa a dar migalha para aquela pessoa. É como se, sabe, lá no sítio, assim, a gente chamava assim, vamos cevar um animal. O que é cevar um animal? É a gente dar uma comidinha. E ele tem ali, ele vai se acostumando com aquilo. É isso que o narcisista faz. Ele cria uma ceva. Ele dá Mas olha, migalhas. mas eu gostei dessa analogia, porque você ceva o animal com uma coisa em mente, um jantar delicioso. Exatamente. Que se ama o animal, mas, gente, Então, e aí, assim, por um tempo ele dá essa migalha, convence essa pessoa de que voltou, que fez a melhor escolha. Aí depois começa tudo de novo. Começa as críticas, começa a desvalorização, começa a invalidação de sentimento, começa tudo de novo. E ela vai tratando essa pessoa assim até chegar num ponto que ela arruma uma outra pessoa para pôr no lugar, que ela substitui. Quando ela substitui, aí o que que ela faz? Ela manda embora, aí ela descarta. vem cá, o narcisista, e aqui a gente está falando do narcisista patológico, do narcisista Patológico. transtorno mesmo. Ele tem consciência do que ele faz? Ele tem consciência? Tem, tem, tem. Ele sabe exatamente o que ele está fazendo, porque tudo dele é orquestrado. Tudo. O que ele vai falar, porque assim, o narcisista ele chega, ele faz um raio-x ali da pessoa, entendeu? Ah, então olha só, tá tomando vinho. Ela gosta de vinho. Ah, tá com um brinco de pérola. Ela gosta de pérola. Então ele vai, nossa. E aí o que que ele faz? Ele começa a dar para essa pessoa aquilo que ela quer. Ele ouve aquilo que ela, né? Ele já deu uma pesquisada geral, assim, né? Então você me fez pensar agora que é o seguinte: existe o narcisista, mas existe também uma outra pessoa no outro lado que alimenta o narcisista. Então, essa pessoa do outro lado, alimentando o narcisista, também tem transtornos emocionais. Então, o que que acontece, Debbie? Olha só, que interessante isso, né? A gente ouve falar muito de dependência emocional, certo? Uhum. Yeah. Você abre a rede social e tal, e você coloca lá, dependência emocional, vai aparecer mil coisas. Só que a dependência emocional, na verdade, nada mais é do que o transtorno de personalidade dependente. Então, a pessoa que é dependente emocional, ela tem um transtorno de dependência. Quando que surgiu esse transtorno de dependência? Lá na infância, quando ela foi criada por uma mãe ou por um pai narcisista ou por um cuidador narcisista.
Porque Não. o que o narcisista... Tá vendo como que é uma engrenagem? Uhum, sim. Essa pessoa, lá atrás, quando ela era criança, tudo que ela fazia, nada era o suficiente, certo? Uhum. Porque o narcisista é assim, nada que o outro faz é o suficiente. Então, ele procura deixar a pessoa sempre com culpa, sempre, eu não fiz tão bem, não foi isso. Então, essa pessoa, ela vai crescendo e ela já é dependente, ela criou ali um transtorno, ela se tornou dependente, uma criança dependente emocional da mãe. Ela precisa da validação da mãe, do pai, da professora, do amiguinho, de não sei o quê e tal, sabe? Então, dependente emocional, às vezes a pessoa, né, tá, o que é isso? É aquela pessoa que depende da validação do outro, Uhum. tá? Então, por exemplo, eu conheço, né, você também conhece, todo mundo conhece, pessoas que falam assim, eu preciso do shopping comprar um sapato. Aí, amiga, vamos comigo? Uhum. Porque ela não consegue chegar lá e comprar um sapato sozinha, porque se ela escolher aquele sapato, ela já passou por isso, se ela escolher aquele sapato e alguém falar assim, não gostei desse sapato seu aí. Nossa, Acaba com você, né? acaba com Gente, eu prefiro ir sozinha, eu não chamo ninguém para ir, porque quando eu vou comprar minhas coisas, eu compro, eu resolvo, e se não gostar, o problema é seu, porque eu comprei para mim. dane-se. Dane-se, Quando? muito grego, dane-se. O dane-se, exatamente. Então, assim, quando a pessoa consegue, né? Vamos pensar assim, uma pessoa que tem esse transtorno de personalidade dependente, que é conhecido como um dependente emocional. Tem todo um trabalho a ser realizado com essa pessoa, tá? Com esse dependente. Por quê? A gente não vai trabalhar com narcisista. Porque o narcisista não vai vir para o consultório. Porque, afinal de contas, ele é Porque, fodão, entendeu? então não existe possibilidade de ajudar um narcisista a deixar de ser narcisista. Tem um remédio que eu posso dar para essa Não, cura? Porque, não. gente, é um psicopata. Então, assim, Deb, lembra que eu falei da régua? Uhum. Quando a pessoa está aqui, ó, no 7, a gente ainda consegue trabalhar a aceitação, a orgulho, né, a humildade, etc. E ela consegue baixar esse narcisismo para ficar ali entre o 4 e o 6. Entre aquilo Saudável. que é normal, tá? O que acontece? Quando uma pessoa percebe, né, que ela está lidando com um narcisista, que aquela pessoa está muito... E ela consegue falar essas verdades, o narcisista odeia a verdade, tá? Porque lembra que ele vive num mundo paralelo, que ele vive naquele mundo que ele criou, que ele se acha... Quando alguém fala assim, você não é nada disso, você acha que você é tudo isso, você não é, cara, ó, assim, 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 e confronta ele com a verdade, pode ser que nesse momento, se ele está no nível 7, ele ainda para e fala assim, cara, se eu continuar desse jeito, eu vou perder minha família, minha mulher vai me deixar, meus filhos vão me deixar. Nossa. E aí ele vem para o consultório, porque ele foi obrigado, às vezes, muitas vezes, em terapia de casal. O que ele tem. E para isso, para ele é insuportável. Exatamente. Como ele não quer perder tudo aquilo que ele conquistou, ele supostamente conquistou, que ele acredita que ele conquistou. Você falou a coisa certa agora. Ele não quer perder aquilo, não a quem. Não, ele não quer perder, por exemplo, ele não quer separação. Por quê? O status. Porque exatamente, o status vai dividir bens, um monte de coisa ruim vai acontecer. Então ele fala assim, não, então vamos para terapia. Vamos, exatamente. Tá? E aí, na terapia, se ele está no nível 7, a gente ainda vai conseguir trabalhar com ele para ele entrar num grau de normalidade e as pessoas continuarem convivendo com ele. Então, além disso, não tem o que fazer. Aí a gente tem que tratar, aí a pessoa que convive com o narcisista tem que perceber isso, falar assim, cara, eu não vou conseguir mudar ele, eu tenho que mudar em mim, porque ninguém muda ninguém. Pois é, então era aí que eu ia fazer uma pergunta para você, porque o autoconhecimento é muito, muito importante. Porque para que eu tenha a estabilidade emocional para confrontar um narcisista, eu preciso, gente, se ele não quer ir, eu vou para uma terapia. Eu vou para a terapia para ser ter mais poder com relação às coisas que eu sinto, que eu quero, que eu conheço sobre mim mesma. Então, eu queria que você, porque a gente está falando já há algum tempo aqui, eu ficaria o resto do dia conversando com você, né? Mas o pessoal, quando começa a ficar um vídeo longo, né, eles começam a reclamar. Mas, olha,
a minha pergunta para você agora é a seguinte: como é que eu posso estabelecer? Existe uma lista de coisas que eu preciso fazer que são para eu colocar limites saudáveis em qualquer tipo de relação, que seja de amizade, de casamento, inclusive religioso, porque tem narcisistas, líderes de igrejas, que estão controlando os membros também. Então, assim, são os amigos, tem muito narcisista por aí. Então, como é que eu faço para, quando eu estabeleci, olha, aquela pessoa realmente está com um comportamento de um narcisista e está me prejudicando emocionalmente. Como é que eu coloco limites saudáveis, né, claro, para conviver com o narcisista, já que ele não vai mudar? Como é que eu coloco os limites? Me ajuda nisso. Debbie, olha só, a gente tem que entender uma coisa. Nós somos corpo, alma, espírito, mente. Nós somos um ser único, né? Uhum. A gente não separa uma coisa da outra. Uhum. E é muito interessante que, assim, ó, o corpo, ele fala, o corpo grita. Uhum. Verdade. Então, a gente tem que parar esse autoconhecimento. Então, olha só, quando eu olho para mim, eu tenho que perceber assim, eu estou dormindo bem? Eu estou me alimentando bem? Tipo, chegou na hora do almoço, do jantar, eu estou comendo? Comidas saudáveis e balanceadas. Né? Eu tô conseguindo comer? Ou eu estou comendo demais? Ou de menos? Ou de menos? Peraí, quando eu vou, vamos pensar assim, minha mãe é narcisista, eu já detectei, tá? Assisti aqui a live, já vi que a minha mãe tem essa mania, isso, aquilo, detectei, ela é. Peraí. Domingo eu vou lá na minha mãe almoçar com ela. Aí eu já começo a pensar, cara, domingo tem que ir lá. Aí no sábado eu falo, nossa, o corpo começa a gritar. Você não fica bem, você começa a ter ansiedade, você começa a pensar naquilo sem parar, e aquilo vai te causando um desconforto. A gente tem que aprender a ouvir, a ver, a perceber o nosso corpo. Então, se alguma coisa, alguém, conviver com uma pessoa, está te causando desconforto, desconfie. Porque é hora de você tomar uma atitude para o seu bem. E, às vezes, tomar atitude significa você se afastar. Foi o que você fez. Foi o que sabiamente você fez. Mas, percebe que teve uma preparação para aquilo? Exatamente. Porque, assim, você não consegue simplesmente falar assim, contato zero, acabou. Não é? Você tem que se fortalecer. Você tem que se fortalecer. Eu sei isso na pele. É verdade. Porque senão, o que acontece? Às vezes a pessoa fala assim, porque a gente vê muito vídeo pela internet que fala assim, se você convive com um narcisista, contato zero. Só que como é que você vai ter contato zero com o pai, com a mãe, com o irmão, com o marido? Não tem jeito. Então, você precisa ir se fortalecendo, ir diminuindo o contato, tá? Diminuindo. E uma coisa que é bem interessante, uma dica assim, ó. Para de falar da sua vida para essa pessoa. Com certeza. Para de falar. Os seus planos, os seus projetos, os seus desejos, o que você comprou, onde que você vai. Para. E aí, a gente tem que dar uma de débil mental mesmo, tem hora, sabe? Aí a pessoa fala assim, e aí, o que você vai fazer? Onde é que você vai? Sabe aquela mãe controladora narcisista? Onde é que você vai? Então, essa camisa verde é bonita mesmo. Perguntei onde é que você vai? Vou na rua comprar um camelo. É verdade, olha, nessa história de se fazer de Debbie... Deixa no vácuo. Se fazer de Debiloide, eu consigo, porque eu já sou Debbie, né? Então, já meio caminho andado. Aí, eu coloquei muito isso na prática. É aquela história, pergunta que você está fazendo e quer detalhes. Gente, eu não quero dar detalhes. E se eu vou ali. Eu vou pegar o carro e vou dirigir sem... Não precisa saber. Quero ir. Não vai não, eu vou só. Entendeu? Exato. Então, assim, não dá para você, de uma hora para outra, dizer assim, zero. Por exemplo, eu tenho uma situação que eu saí dessa situação, mas, por exemplo, a gente mora perto e uma vez ou outra a gente se encontra.
E uma vez ou outra, a gente faz planos que terminam todos juntos. E é normalíssimo isso. Uhum. Eu já sei, eu já coloquei os meus limites, não é uma coisa que eu não gosto da pessoa, eu não gosto da situação que a pessoa trouxe para mim. E eu posso ir, pronto, a gente fez um plano agora de há 2 semanas que vem, a gente vai sair e vamos jantar junto, não, café da manhã com essas amigas, entendeu? Então, assim, é normal, e eu vou ficar, vai ser um momento prazeroso? Vai ser, eu sei que vai, mas nunca mais sem os limites que eu não colocava. Hoje eu tenho os limites saudáveis, com respeito, e até mesmo posso dizer com amor. Exatamente. O que a gente tem que entender, né, Debbie, é que assim, ó, é um transtorno. Transtorno é algo patológico, é uma doença. A pessoa tem aquilo, mas ela não tem culpa de ter. Então, eu não tenho que odiar aquela pessoa. Eu não tenho que desprezar aquela pessoa. Eu tenho que separar a pessoa do comportamento, da conduta. Então, se a conduta dela, o comportamento dela comigo está me fazendo mal, eu vou eliminar isso, tá? Eu vou me afastar, eu vou cuidar de mim, eu vou buscar terapia, eu vou buscar leitura, eu vou buscar aprender sobre como lidar, porque se é um parente, se é uma mãe, você vai fazer o quê? Você vai jogar fora? Não vai de jeito nenhum. Até mesmo um amigo. Você quer manter a amizade? Você mantém. Mas olha, eu descobri andando por esse caminho comigo mesma. Eu entendo hoje que a gente precisa se fortalecer pessoalmente, a gente precisa ter condições de colocar limites, a gente precisa se conhecer e fazer alguma coisa com esse conhecimento, não é? Porque numa relação dessa, geralmente eu estou alimentando esse narcisista. E se eu tenho um autoconhecimento e sei das coisas que eu preciso, mas eu sei também das coisas que eu estava fazendo para alimentar horrivelmente essas atitudes, então eu dou um passo para trás, tenho que reconhecer essas coisas que eu estava fazendo e passar a não fazer. Exatamente. O que a gente tem que fazer, então, né, eu preciso de tudo também. É claro, assim, que vai existir situações em que o contato tem que ser zero mesmo, tá? Então, por exemplo, namora uma pessoa, ele é super narcisista ou ela é super narcisista e tal, e o relacionamento acabou. Cara, acabou, põe fim. Sim, não. Né? Vai. Bloqueia, acabou. Agora, tem situações que não dá para zerar completamente. Então, o que a gente tem que fazer? Se conhece, se desenvolve, se protege, se blinda e para de alimentar o narcisista. Quando a gente para de alimentar ele enfraquece. Não, ele entra em pânico. Ele entra e ele tenta de outras formas. Ele tenta porque ele é persistente, né? Ele precisa daquilo. Até o momento que ele arrumar alguém para colocar no lugar e aí não vai precisar mais, né? Então, mas a gente tem que se cuidar. Conhecimento é tudo, mas a gente não pode parar no conhecimento. A gente tem que ir para o autodesenvolvimento. A gente exatamente. E prestar atenção no que eu preciso. Não é aquela história, gente, eu vou me amar. Sim, você precisa se amar e prestar atenção nas suas necessidades. Por que eu estou fazendo isso, ou deixando esse narcisista fazer isso na minha vida? Como é que eu posso mudar isso? Porque para todo narcisista tem uma pessoa fraca, eu digo isso por mim. Tá? Eu era fraca emocionalmente e precisava de alimentar algumas coisas que eu não tive na infância. A resposta, 90% das vezes está na infância, né? Por isso que a gente faz todo um trabalho de reprocessamento, de voltar lá na infância, resolver umas questões, e a partir da resolução dessas questões, a gente fortalece essa pessoa, e aí, minha filha, aí vai ser fácil dizer não. Não, eu vou dizer para você, gente, eu fiz isso, e eu falo para você que realmente um antes e depois. Porque a Elisa, ela tem um chamado especial, e eu espero que você ligue para ela e marque a sua primeira consulta com ela, né, Elisa? Então, olha, para a gente terminar hoje aqui, alguma outra coisa que você pode falar para o pessoal que está ouvindo com relação a essas pessoas que estão começando um processo de perceber quem são esses narcisistas, ou
pessoas que já sabem que estão numa situação dessa, como eles dão um conselho para essas pessoas? Então, a primeira coisa, eu digo para você assim, ó, a gente precisa aceitar a vida do jeito que ela é, do jeito que ela nos apresenta, né? A gente precisa aceitar as pessoas do jeito que elas são. Não é aceitar o comportamento, não é aceitar ser manipulada, ser invalidada, não. Mas é aceitar a pessoa. Então, se eu convivo com um narcisista, eu preciso entender que eu não vou conseguir mudar essa pessoa, tá? Então, aí eu preciso pôr na balança. Eu preciso continuar nesse relacionamento, seja de amizade, amoroso, enfim. Se é familiar, eu não posso descartar, mas eu posso me afastar, né? Eu estabeleço os limites e aprenda a se ouvir. Aqui, se você, olha só, tem uma coisa que eu acho incrível. Se você não está em paz, é porque você está no lugar errado. Quando você encontra paz ao lado de uma pessoa, quando você está em paz com você mesmo, com a sua consciência, então você está fazendo aquilo que é certo. Então, se ouça. E ouça a sua voz interior. E a sua voz interior nada mais é do que a voz da fonte criadora, do criador de tudo que é, né? Desse Deus. É a voz de Deus. Quando você nasceu de novo, é verdade. Elis, que bom ter esse tempinho aqui conversando com você. Eu fico muito feliz quando você volta. E, pessoal, por favor, liguem para Elis, porque eu liguei. Eu liguei há alguns anos e a minha vida mudou, tá? Então, beijo para você, Elis, beijo para todo mundo. E na próxima a gente se encontra de novo, trazendo mais um assunto muito interessante, com certeza, para você e para nós também, porque eu aprendo toda vez que estou fazendo live aqui com ela, eu aprendo e fico assim, nossa, peraí, vamos fazer uma sessão aqui, porque tanto para falar, tá? Então, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima. Beijo, abraço.